Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação dos anteriores, nos quais eu venho abordando a cada um dos capítulos dessa obra aqui, O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de apresentação, quanto os vídeos do primeiro e do segundo capítulo, não deixe de dar uma olhada lá, porque eu acho que daí esse aqui vai ficar mais proveitoso para você. E também não deixe de dar uma conferida nos links da descrição para ver se para comprar o livro, porque às vezes ele está em promoção, e também tem lá a lista de todos os livros das fases dessa série da vida intelectual que a gente está fazendo aqui no YouTube. Então não deixe de dar uma olhada. Bom, dando continuidade ao ponto em que eu tinha parado da última vez, hoje a gente vai falar do capítulo 3 dessa obra, que se chama Praxismo e Produtivismo Tecnológico. E aí, como de costume, o Reale ele coloca aqui no começo de cada capítulo duas frases que vão explicitar o espírito do que ele vai dizer a partir daqui, né? Então ele coloca uma que vai dizer o seguinte: a técnica ameaça tornar-se o tirano da sociedade humana. Uma atividade que, por sua essência, deveria ser meio para chegar a um objetivo, tornou-se fim em si mesma. E aí a segunda frase é uma de Platão, no Fedro. O motivo por que as almas se empenham tanto para ver a planície da verdade é este: o alimento mais propício à melhor parte da alma provém do prado que lá existe, e a natureza da asa com a qual a alma pode voar alimenta-se justamente dele. Então, o que ele está querendo colocar aqui com essas duas frases já é que o problema que ele vai abordar aqui da modernidade é o problema do tecnicismo, o problema do produtivismo, né, que nem é o próprio nome do capítulo, no qual a atividade técnica se torna um fim em si mesma, ou inclusive pelo poder, que nem ele vai mostrar aqui mais um pouco. E aí, depois, o remédio que ele vai oferecer pra gente vai vir basicamente disso que Platão falou. Então, o remédio vai ser a contemplação da verdade. Eu vou ler alguns trechos da página 86 que vão explicitar bem tudo isso. Ele está explicando aqui o tecnicismo, né? Ele diz: é verdadeiro aquilo que se faz ou que se pode fazer. Isto é, são verdadeiras a praxis e a técnica. E todos os valores são absorvidos no fazer e no produzir. Consequentemente, as coisas e a natureza em seu conjunto correm o risco de perder toda a sacralidade. Seu sentido é reduzido quase que integralmente à sua utilidade ou utilizabilidade. As raízes desse mal remontam às polêmicas iniciadas com o humanismo e o Renascimento, acerca da superioridade da vida ativa em relação à contemplativa. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que esse negócio de tecnicismo e etc., produtivismo, ele bota a praxis e a técnica como sendo verdadeiras, né? Como sendo o absoluto, o fim em si mesmo. E se você assistiu o vídeo passado que eu falo sobre ideologias, eu dizia, né, que a ideologia, quando ela se coloca como um fim em si mesma, ela divide o mundo entre o que é útil e o que é obstáculo. E mais ou menos o mesmo ocorre aqui com esse problema, porque se o produtivismo e o tecnicismo, se o fazer por fazer se torna um fim, o resto das coisas se tornam meios. Inclusive a verdade e o próprio homem, né? Que se você já leu O Admirável Mundo Novo, isso fica muito claro naquele livro. Esse problema em específico no Admirável Mundo Novo é o que mais pega. E aí, aproveitando essa comparação, eu vou ler alguns trechinhos aqui de algo que ele fala, porque é fenomenal. Ele compara essa estrutura que o produtivismo traz com uma espécie de religião. Então ele diz aqui, né? A atividade científica merece um culto peculiar, justamente porque se fez portadora da promessa de um paraíso na Terra, ou seja, de um mundo melhor não situado num além, mas num aquém. Em outros termos, os homens podem transformar o ambiente em que vivem num paraíso terrestre. No pensamento tecnomorfo existe uma espécie de mecanismo neurótico imposto. A simples e possível técnica de realizar determinado projeto é trocada pelo dever de efetivamente realizá-lo. Trata-se de um verdadeiro mandamento da religião tecnocrática. Tudo o que é de algum modo realizável deve ser realizado. Ou seja, um verdadeiro dogma absoluto deles, né? De que tudo que pode ser realizado deve ser realizado, né? E isso se compara muito com uma estrutura religiosa, que nem ele tinha dito, porque tem todo um processo de uma promessa por um paraíso na Terra, no qual todos os males se resolverão por meio da técnica, por meio do domínio do homem sobre a realidade. E aí isso acaba criando um problema, né? Porque esse dever absoluto que se tem, ele acaba sendo o fim último. E daí você não tem um outro dever que você deveria aplicar ali, né? Eu devo fazer isso ou não devo? Tem alguma coisa que media isso? Como, por exemplo, a ética, que eu tinha falado no vídeo do cientificismo, se eu não me engano, que o William Lane Craig ele debatia lá e ele falava que uma das coisas que a ciência não pode provar é o campo da moral, né? E porque isso estava além das capacidades científicas, não fazia sentido. E ela não podia provar se um cientista foi melhor do que o outro na ocasião de criar uma bomba atômica ou não. E essa espécie de fé no tecnicismo
ele acaba gerando esse problema, né? Porque se a gente deve fazer algo simplesmente por fazer, por que a gente não faria uma bomba de destruição em massa que é capaz de dizimar metade da população? Não, vamos fazer, a gente deve fazer. Ou no próprio Admirável Mundo Novo, né? Por que não criar cada vez mais crianças in vitro e cada vez de maneira mais eficiente? Simplesmente por fazer. Por quê? Porque é mais eficiente. E aí a refutação disso é mais básica do que parece, então ele nem vai abarcar muito isso, porque já está meio que implícito nos outros capítulos, que é que se existe uma verdade, existe uma verdade objetiva, bom, isso ficou meio que redundante, mas se existe uma verdade, se existem valores objetivos, por assim dizer, então a gente não deveria de forma alguma trocar eles pela técnica, porque o poder que vem da técnica, ele é uma espécie de ilusão se a gente tomar ele como sendo absoluto e mais forte do que a própria realidade, porque se pela técnica nós acreditamos que podemos dominar cada vez mais a realidade, a gente está esquecendo que o homem faz parte da própria realidade. Então vai chegar um ponto em que a gente vai acabar dominando inclusive a nós mesmos, etc. E aí você vai acabar caindo num problema ferrado que eu vou recomendar de novo, que eu acho que eu já recomendei umas 2 vezes, tá no livro do Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que é um dos melhores livros que eu já li. E aí, basicamente, a partir disso, o homem acabaria servindo um processo impessoal de progresso absoluto, né? Acho que isso tá meio que representado simbolicamente no filme Matrix, né? Os homens, eles ficam ali servindo as máquinas, que um progresso infinito das máquinas que não tem sentido nenhum, não tem fim nenhum, não tem nada. Bom, mas vamos pro remédio, que na minha opinião é o que verdadeiramente importa e impacta nesse capítulo, né? Como eu tinha dito, vai ser a contemplação como objetivo supremo do homem. Eu vou ler alguns trechos aqui e depois eu comento. Ele diz o seguinte: o que a sabedoria dos gregos tem a nos dizer a esse respeito? A resposta é simples, pelo menos em seu núcleo. O homem não nasceu para fazer, mas para contemplar, e o próprio fazer deve ser entendido em função do contemplar. E aí ele cita uma passagem de Aristóteles muito interessante. Ele diz aqui: não é de estranhar, pois, se a sabedoria não parece útil nem vantajosa, porque não dizemos que ela é útil, mas que é boa, nem que é justo desejá-la por causa de outra coisa, mas por si mesma. Ou seja, é brilhante isso aqui, né? Você não deseja a sabedoria por causa de outra coisa, né? Até ficaria meio contraditório, né? Você buscar a sabedoria para ter um fim, alguma outra coisa, porque você meio que sacrificaria ela nesse processo. Porque eu não vou entrar em muitos detalhes acerca desse assunto, até porque eu correria o risco de deixar mais confuso ainda e talvez cometer um erro, mas de certa forma você pode buscar o conhecimento para ter um fim, alguma outra coisa, mas a sabedoria ficaria, você colocar a sabedoria tendo como fim o tecnicismo ou algo assim, eu acho que ficaria contraditório, né? E inclusive, não vou deixar de citar o meu filósofo favorito e o meu livro favorito, que é As Confissões de Santo Agostinho, porque ele tem uma frase aqui acerca disso da sabedoria que é maravilhosa e que eu acho que explicita, inclusive, até um pouco melhor do que o Aristóteles nessa passagem que o Reale citou. Ele diz aqui: como ardia, meu Deus, como ardia em desejos de voar para ti das coisas terrenas, sem que eu soubesse o que obravas em mim, porque em ti está a sabedoria, e o amor à sabedoria tem um nome em grego, que é filosofia, pela qual aquelas páginas me apaixonavam. E isso, na minha opinião, é o ápice do que é essa explicação acerca da sabedoria. Eu acho que o Agostinho é o melhor que tinha para citar acerca disso. E eu nem sei se eu comento mais alguma coisa, porque a passagem já é tão autoexplicativa e tão maravilhosa em si mesma que eu acho que qualquer coisa que eu pudesse comentar apenas obscureceria ela ao invés de clarear ou algo assim. Então, nunca esqueçam dessa frase, porque ela para mim é uma das minhas favoritas das Confissões. Bom, mas aí voltando ao Reale, depois ele vai citar aqui uma passagem de Platão, que é um pouco grande, eu não vou ler aqui, mas ela vai incluir, inclusive, aquela frasezinha do começo do capítulo, na qual Platão vai explicar que é da verdade que vem o alimento da alma. É belíssima essa passagem. E ele também, o Reale, depois ele vai fazer uma conexão da contemplação com a vida moral do homem, porque ele vai explicar que contemplar a verdade ajusta e ordena a nossa hierarquia de valores, porque se você vê as coisas com clareza, você começa a perceber que umas valem mais do que as outras. E aí você começa a ordenar a sua hierarquia de valores a partir disso, né? Então, digamos, e aí você começa a se relacionar com as coisas da maneira correta, e essa relação é onde está incluso a vida moral. Então, por exemplo, é mais simples do que parece. Você prefere, na verdade, você acha que é mais valioso tratar a sua mãe com educação, amar os seus pais,
ou sei lá, chutar uma pedra na rua, ou bater em alguém, ou fazer algo do tipo. Quando você começa a contemplar a verdade, essas coisas se iluminam a você, e o valor de cada uma delas fica explícito, e você ordena as suas ações a partir disso. Bom, mas aí ele vai citar um pouco de Plotino, vai falar mais um pouco dessas coisas, e no final do capítulo ele vai dar uma reflexão aqui, a qual eu vou ler alguns trechos e depois comentar. Ele diz o seguinte: a contemplação é para o homem o mais rico e fecundo silêncio, é o silêncio metafísico em que ele se constrói. A mensagem da sabedoria antiga nos ensina que o fazer por fazer e o produzir cada vez mais dizem respeito apenas ao que é exterior, não preenchem o homem, mas o esvaziam. O verdadeiro problema não é o que fazer, mas o que ser. Em outros termos, não se trata de aumentar as coisas que o homem tem, mas de acrescer com a contemplação da verdade o próprio homem. E isso é perfeito, belíssimo, né? Não é o que fazer, mas o que ser. Esse que é o sentido verdadeiro da existência humana aqui, né? E isso, eu sei que ele está falando de fazer por fazer, um sentido produtivista aqui, etc. Mas isso está meio conectado com essa mania de querer ver com utilidade tudo, né? Qual que é a utilidade das coisas? Isso é útil, isso é inútil e não sei o quê. Quem nunca escutou, né? Mas você está fazendo isso para quê? Qual a utilidade disso? Vai dar dinheiro isso aí? Então, eu deveria parar de querer utilizar o mundo a qualquer custo, né? Querer buscar cada vez mais poder por meio da técnica e etc. E simplesmente apreciá-lo, né? É essa mensagem que eu acho que fica forte aqui no Reale, né? Não o que fazer, mas o que ser. Contemplar a verdade. Putz, eu acho que tiraram do YouTube já, mas tem um documentário, tinha, né, um documentário no YouTube do Roger Scruton que chamava Por que a Beleza Importa? E tem um trecho daquele documentário que é perfeito para explicitar isso, porque ele estava comentando desse anseio moderno de querer buscar utilidade para todas as coisas, e ele falava mais ou menos assim, né? Pô, pensa no sorriso inocente e sincero que você dá, aquele sorriso que simplesmente surge na sua face quando você vê um bebê. Quando você contempla e aprecia o bebê, seja o filho do seu amigo que apareceu lá para te dar um oi no meio da rua e ele tem lá o filho dele. Cara, você não quer utilizar o bebê, você não quer fazer nada com ele. A simples existência, a simples presença dele ali basta. E isso é o suficiente. E sabe, essa é o sentido que está querendo dar aqui, essa contemplação e etc. Você não precisa utilizar todas as coisas. E bom, agora eu já tô falando demais e eu já tô tirando muita coisa dessa simples mensagem, né? Mas eu acho que o Reale deixou bem explícito aqui o final desse capítulo. E essa frase, na minha opinião, é a melhor de todas, né? O problema não é o que fazer, mas o que ser. E não se trata de aumentar as coisas que o homem tem, mas de acrescer com a contemplação da verdade o próprio homem. Que fique esse final aqui do capítulo. E bom, era isso que eu tinha para comentar sobre o capítulo. Eu peço perdão se ficou um pouco confuso e se ficou alguma dúvida por causa da minha explicação, né? Não deixe de colocar nos comentários que eu tô sempre olhando aí e buscando responder. E é isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!